Qual que é a melhor maneira de você financiar um imóvel? Olha essa estratégia. Imagina que você está poupando, igual eu ensinei na aula anterior, e você junta 200 mil reais um período aí de 1 por 10 anos. E aí você achou um imóvel que você quer comprar de 350 mil reais. O que eu indicaria para você de estratégia? Olá pessoal, bem-vindos ao canal de Endividado Investidor. Meu nome é Júlio Tamburi e meu objetivo é fazer você trilhar esse caminho, você sair das dívidas e se tornar um investidor um dia. Para quê? Para a gente conseguir melhorar o nosso país, né? A gente conseguir ter mais investidores, mais pessoas com dinheiro que geram mais renda, aumentam o PIB e tornam o país muito melhor, né? Com muito mais potencial, geração de emprego e muito mais. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre o problema de imobilizar todo o seu patrimônio. Bom, eu venho de uma família que ela tinha um patrimônio e ela perdeu todo esse patrimônio no caminho. E ela perdeu todo o patrimônio por quê? Ela sempre imobilizou. Tudo que ela ganhava, ela imobilizava. O que é imobilizar? É pegar todo o dinheiro que você faz trabalhando, empreendendo, independente de como você faz esse dinheiro, de forma lícita até, né? Não vamos falar dos ilícitos, né? E você imobiliza ele. Você transforma ele em um imóvel, em um ativo imobilizado, em um ativo que ele não é circulante, né? Ele é um ativo que para você transformar em dinheiro, você precisa vendê-lo, e às vezes demora, às vezes valoriza ou valoriza. Enfim, a minha família ela sempre teve essa crença, por quê? Porque ela viveu no Brasil de estabilidade, de inflação, né? Lá na década de 80 e 90, passou pelo plano Collor, pegou o dinheiro das poupanças, né? Passou pelo Sarney, que fazia correções da inflação, onde a inflação era absurda. Enfim, historicamente o Brasil era muito estável. E a maneira que eles encontravam, né, de viver isso era imobilizando. Porque na cabeça deles, o imóvel iria valorizar com o tempo. Eu vou contar a história do meu pai. Meu pai ele tinha 2 empresas e elas tinham um rendimento até bom, né? Ele tinha cerca de 40 funcionários. Era uma fábrica de pipoca e uma fábrica de vassoura. E na época, ele e o sócio dele, todo o rendimento, o lucro que eles obtinham, né? Eles tiravam uma parte para viver e as outras eles imobilizavam, compravam imóvel em outras cidades, na nossa própria cidade. Eles começaram a imobilizar todo o patrimônio deles. Enfim, chegou no momento que eles queriam expandir a empresa, a fábrica de vassouras. E para isso eles fizeram, na época o dólar era 1 para 1, eles fizeram um empréstimo de 1 milhão de reais. Então seria 1 milhão de dólares na época. Né? Hoje seriam 6 milhões de reais. O problema eles viviam na época da instabilidade. Então eles tinham muito patrimônio imobilizado e eles não tinham dinheiro em caixa. Precisaram pegar dinheiro emprestado. Né? Na época, o Sarney congelou os preços de venda dos produtos. Olha a loucura, né? Ele tabelou todos os produtos e você tinha que vender o seu produto que você fabricava pelo valor da última nota fiscal emitida até a data daquela lei. Então, por exemplo, não sei se esses números são reais, né? Eu estou estimando. Se você vendia a vassoura na época por 12 reais, essa foi sua última nota, durante aquele período para frente você teria que manter esse preço. Você não poderia aumentar nem cair. O problema é que os insumos e as matérias-primas começaram a ficar escassas. E naturalmente, né, as pessoas não vendiam com nota, elas subiam o preço. E o meu pai, na época, não conseguia vender sem nota para o fornecedor dele. Fornecedor não, o comprador, ele não conseguia vender sem nota, então ele tinha que manter o preço de 12 reais. Só que os insumos dele subiu. O que aconteceu? A produção dele travou. E ele tinha patrimônio, só que imobilizado. Enfim, fora isso, né, com a inflação da época, os juros subiam demais. Então, em um dia, né, dava 100, 200% de juros, 50% de juros, aqueles absurdos. E ele tinha que vender os imóveis correndo para pagar apenas os juros da dívida dele. Apenas os juros. E também com a cabeça de não vou deixar meu nome sujar. O que aconteceu? Ele vendeu toda a empresa, todos os imóveis, para quê? Para quitar a dívida. Para quitar o passivo que ele construiu. Então ele tinha patrimônio imobilizado, só que não tinha dinheiro, não tinha ativo circulante. O que aconteceu? Quebrou. Quebrou, perdeu tudo. Perdeu as 2 fábricas, perdeu os imóveis, perdeu tudo que tinha. Essa mentalidade, esse medo, ele está implementado na cabeça de muita gente. Principalmente dos nossos pais. Eles não confiam mais no sistema brasileiro, no sistema financeiro brasileiro.
Eles têm medo que congele a poupança novamente. Eles têm medo, né, da inflação no Brasil, que ela se regule novamente, igual aconteceu depois do regime militar com o Sarney. Eles têm esse medo, eles vivenciaram isso. Mas depois do Plano Real, a gente já tem uma moeda que está há 30 anos aí já rodando no mercado. E a inflação, apesar de alta, né, nunca mais chegou nos patamares que eles vivenciaram na década de 80 e 90. Enfim. Só que essa cultura de imobilização, ela foi implementada na gente. A gente vem com essa cabeça. A gente vem com essa cabeça que nós devemos imobilizar o nosso patrimônio. E o que é o ideal? A gente não pode imobilizar tudo. A gente não pode imobilizar tudo. É legal investir em imóveis? É sim, é interessante. Mas você também tem a bolsa, você tem títulos do governo, né? Você tem os títulos dos bancos que eles emitem. Então vamos separar em renda fixa, né? Renda variável, você pode investir. Você tem renda fixa e renda variável, né? Menor risco e maior risco. Você pode o quê? Né? Diversificar os seus investimentos. Então você pode ter dinheiro aqui em renda variável, renda fixa, e você pode imobilizar. Imobilizar não só imóveis, pode imobilizar em ouro, sei lá, em carros antigos, vamos supor, que são ativos que valorizam. Videogames raros, isso também valoriza, né? Então, você pode imobilizar sim, mas uma parte do seu dinheiro. E o que é certo e o que é errado aqui? Não existe certo e errado. O único erro é você colocar todos os seus ovos em uma única cesta. Você colocar todos os seus ovos em renda variável, em uma única empresa, se essa empresa quebrar, você perde todo o seu patrimônio. Você colocar todo o seu dinheiro em renda fixa, sei lá, em título do governo, o governo dá um calote em todo mundo, você quebrar. Você colocar todo o seu dinheiro, sei lá, em imóveis, e você está passando por dificuldade financeira, mas você tem patrimônio ali imobilizado. Você está lá passando dificuldade, gerando dívida, mas você tem lá patrimônio imobilizado. Você não consegue trabalhar com isso. Então, diversifique seus investimentos. Essa é a única regra, diversificação. Tá? Diversificação de tudo que você ganha. Agora, se você quer comprar um imóvel, eu vou te dar essa dica que é muito interessante. Qual que é a melhor maneira de você financiar um imóvel? Ah, eu quero financiar um imóvel. Qual que é a melhor maneira hoje? O que é interessante? Olha essa estratégia. Imagina que você está poupando, igual eu ensinei na aula anterior, né, no vídeo anterior, se quiser assistir aí, é só voltar lá e achar nosso vídeo, onde eu explico quanto que você precisa poupar por mês, né, você gerenciar o teu orçamento. E aí você está poupando e você junta, sei lá, 200 mil reais, um período aí de 5 anos. Conseguiu juntar. Ou até mais, vamos por 10 anos. E aí você achou um imóvel que você quer comprar de 350 mil reais. O que eu indicaria para você de estratégia? Pega aqui metade do valor, 100 mil reais, e dê de entrada nesse imóvel. Né? O restante você vai financiar. Financiar os 250 mil. Em parcelas longas. 5 anos, 10 anos. Né? Numa parcela, a parcela deve ser um valor próximo ao valor de aluguel desse imóvel. Então, esse valor de aluguel vai ser de 0,5% a 0,8%. Você vai calcular esse valor, ok? E vai procurar uma parcela de financiamento que se equipare ou fique próximo. De cabeça aqui, vai ficar 1.750. Não, 1.700. Vai dar 350, 1.500, 150. De cabeça não vou conseguir fazer. Mas vamos supor que dê aqui 1.250 reais. Você vai procurar uma parcela que seja próxima. 1.500, 1.300. Se achar uma no mesmo valor, é extremamente interessante. Porque o que você vai fazer? Não é você que vai pagar essa parcela. Você vai comprar o imóvel financiado, dando essa entrada, e você vai pôr alguém ali. Você vai alugar esse imóvel. E aí quem vai pagar essas parcelas é o seu inquilino. É o seu inquilino. No fim, o que aconteceu? Você gastou 100 mil reais em um imóvel de 350 mil. E se você fizer uma escolha muito bem feita da localização, pensando na área que a cidade está crescendo, se olhar direitinho, você pode ganhar com a valorização do imóvel
valorização em um espaço de tempo aí de 5 a 10 anos. Vou colocar 10 anos. Então, o que aconteceu aqui? Imagina que você espere 10 anos para vender esse imóvel, de 350, ele foi para 600 mil. Você gastou 100 mil reais e teve um ganho de capital de 500. Você ganhou 500 mil reais nessa transação. Quem pagou as parcelas para você foi o aluguel, foi o teu inquilino. Ele pagou. E é claro, né, que você vai esperar para vender até quitar. Então você vai fazer um financiamento ali de 10 anos em parcelas que cabem. Ah, mas não está dando para ajustar. Beleza, a diferença é que você vai pagar. Se ficar um pouquinho a mais do que o valor do aluguel, você vai pagar, né? Ou o segundo ponto, você vai aumentar aqui o valor da entrada. Dentro dessa estratégia, você não vai pagar o ônus aqui, os juros. Você tem inquilino. Então você vai ter a casa pelo valor justo até mais barato. Você vai pagar só a entrada dela. E depois você vai ter ganho de capital na venda com o tempo. É um investimento de longo prazo, né? É um investimento aí de 10 anos, 15 anos, dependendo do tamanho do financiamento que você fizer. Mas enfim, assim você consegue ter um ganho de capital muito maior. Diferente do que você ir lá comprar esse imóvel, né? Comprei esse imóvel, fui lá e comprei esse imóvel. Por 350 mil, eu fiz lá X parcelas de R$ 1.500, e eu não aluguei, não fiz nada, fiquei só pagando essas parcelas e morando nesse imóvel, né? Então eu estou morando nesse imóvel e fiquei pagando essas parcelas aqui durante 15 anos, 10 anos, né? O que vai acontecer? Na hora que você somar as parcelas, ela vai dar um valor ali de 600 mil reais, mais ou menos, né? E na hora que você for vender, você vai vender mais ou menos pelo preço que você comprou. Então, às vezes, você vai ter um ganho de capital muito baixo. Você vai ter um ganho de capital lá de, sei lá, 50 mil reais, 10 mil reais, ou até mesmo uma perda de capital, uma perda de 10, 20 mil reais. Vai ficar meio que elas por elas. Essa estratégia não é tão inteligente. Não é tão inteligente. Então, fica a dica, né? Quer investir em imóvel? Use a cabeça de investidor. O investidor, ele compra o imóvel pensando no ganho de capital que ele pode ter, na renda com aluguel que ele pode ter, e ele tenta explorar ao máximo esse ganho, né? Se eu vou alugar para pagar as parcelas, eu estou explorando ao máximo esse ganho. Então o investidor, ele não compra o imóvel, ele não se apega. Então a dica máxima aqui é não se apegue. Não se apegue. Ache o imóvel certo, no lugar que você acredita que vai valorizar, faz um estudo da localização, entenda, né, na sua cidade, se a cidade vai crescer, se tem hospitais perto, se a casa está desvalorizada, comparando com o valor de venda das casas ao redor. Entenda, né, para você fazer o investimento certo. E assim o investidor consegue ganhar dinheiro. É assim que as pessoas investem, é assim que as pessoas crescem, é assim que os 5% da população fazem. Então, se você implementar essa dica, né, eu tenho certeza absoluta que você vai ter ganho de capital. Certeza absoluta. Enfim, se você gostou desse conteúdo, segue aqui o nosso canal. Nosso objetivo, mais uma vez, é que você saia de endividado e se torne um investidor. E a cabeça do investidor é essa. Então, se você gostou, segue, clica no botão aí para seguir e mande nos comentários sobre quais assuntos você quer que eu fale aqui. Meu objetivo é ajudar você a se tornar um investidor. Que você cresça, que o Brasil cresça junto com todos nós. Então é isso, minha gente. Um grande abraço, fiquem com Deus.